Queridas companheiras, queridos companheiros, meus queridos convidados estrangeiros desse Fórum Social Mundial, meu querido companheiro Rui Costa, grande e extraordinário governador do estado da Bahia, meu querido companheiro Celso Amorim, ex-ministro das Relações Exteriores e, se Deus quiser, governador do Rio de Janeiro, meu querido companheiro Wellington, nosso famoso índio mais famoso do Brasil, governador do estado do Piauí, é o cacique mais esperto que eu conheço, porque quando eu era presidente, ele nunca ia dia de semana a Brasília, sempre ia de sábado e ficava rodando a minha casa para dizer: o Piauí carece de um dinheirinho, e sempre levava. Eu quero cumprimentar o nosso querido professor Boaventura, que veio de Portugal participar, cumprimentar os companheiros da UNE que estão aqui presentes, da UJS, cumprimentar a juventude do PT, cumprimentar as nossas deputadas, os nossos deputados, cumprimentar o nosso querido Zelaya, que foi a primeira vítima de um golpe no seu país, em Honduras, com a sua cassação. E queria dizer para vocês, para começar minha fala, eu pedi para a companheira Manuela ficar em pé, porque a primeira eleição que eu disputei em 89 era Ulisses Guimarães, Aureliano Chaves, Brizola, Mário Covas, Afife Domingos, Brizola e eu. Hoje nós estamos num processo de disputa eleitoral e eu quero dizer que eu fico com muito orgulho que esse país tenha dois jovens disputando eleições por partidos diferentes, que é o companheiro Guilherme Boulos e a companheira Manuela, que está disputando essas eleições. Eu quero dizer que eu sinto orgulho de ver que no Brasil as coisas estão acontecendo e a democracia vai avançando. Não se preocupe com a quantidade de voto que vai ter na primeira eleição, porque eu perdi 3 eleições. Eu vou te contar uma história. Na eleição de 82 para governador de São Paulo, eu fiquei em 4º lugar. Tive 1.250.000 votos. Eu quase desisto da política. Eu achei que eu tinha sido o maior fracasso. 2 anos depois eu fui a Cuba e, conversando com o Fidel, eu falei: Fidel, eu estou quase desistindo da política, porque eu pensei que trabalhador votava em trabalhador, pensei que metalúrgico votava em metalúrgico, e eu fui candidato e fiquei em 4º lugar. Eu estou pensando em desistir. E o Fidel me disse o seguinte: ô Lula, olha na história das democracias no mundo e veja se em algum país do mundo um operário metalúrgico teve 1.250.000 votos. Você é o primeiro operário a ter essa quantidade de votos. E a Dilma, que todo mundo dizia que não conhecia de política, que não ia ser de presidenta porque não tinha sido sequer vereadora, nós conseguimos nesse país, por conta da nossa teimosia e por conta da democracia, eleger a primeira mulher presidenta da República, uma mulher que se salvou de não morrer nos porões das ditaduras, presa 3 anos e meio e barbaramente torturada. Portanto, querida Manuela, não desista nunca, meu amor. Você faça campanha. Se quiser que eu ajude a carregar a sua menina, eu ajudo a carregar a sua menina. A única coisa que eu não posso fazer é fazer o que você faz, dar mamar para a menina, porque aí Deus não me deu esse poder. Quero te dizer que é um orgulho fazer campanha junto com você. É um orgulho, pode ficar certa.
que da minha parte você será tratada como se fosse minha candidata, minha filha, tudo que você imaginar poder ser. Mas, companheiros e companheiras, hoje e ontem e antes de ontem, transantonto, como diria o Olívio Dutra, tem sido dias tristes para mim. Ontem, quando eu vi a morte e a barbaridade que fizeram com a Marielle, eu fiquei pensando, é preciso ser muito ignorante, é preciso ser muito má, é preciso ter o demônio dentro do corpo para achar que matando uma mulher de 38 anos, mãe, vereadora, morando na favela da Maré, eles pudessem aquietar a sociedade brasileira na luta pelo respeito aos direitos humanos. E os facínoras, os cafajestes que mataram Marielle, não percebem que mataram apenas a carne dela, mas as ideias libertárias dela e as ideias de defesa dos direitos humanos hoje são muito mais fortes do que quando ela estava em vida andando sozinha no Rio de Janeiro. Hoje no Brasil inteiro houve Marielle espalhado pelo Brasil inteiro, pelas ruas de cidade grande e pequena, dizendo: Mariela, você morreu, mas nós agora não nos chamamos mais Maria, mais Joana, não nos chamamos mais Manuela, todo mundo agora é um pouquinho Marielle, e eles vão perceber que a luta que ela estava travando, nós haveremos de vencer num curto espaço de tempo. E por isso, companheiros e companheiras, eu vim ao fórum. Eu não vim ao fórum, Rui. Eu estava com a garganta cansada e eu falei, eu vou descansar minha garganta porque tem muito discurso pela frente, porque eu começo uma caravana segunda-feira lá no Rio Grande do Sul. Mas eu não sei se ele está aqui. Eu quero te dizer, Rui, que além do encontro com vocês, o que me motivou a vir aqui foi a ofensa que fizeram ao nosso companheiro Jacques Wagner, invadindo a casa dele como invadiram a semana passada, não respeitando a honra da sua família e tentando levantar, como já levantaram contra mim, contra todos, infâmias, mentiras, sem nenhuma responsabilidade de ter que provar. E eu vim aqui apenas para dizer para o Galego: Galego, faça como eu, não baixe a cabeça, porque caráter e honra a gente não compra, a gente nasce com caráter e com honra. E eu resolvi defender a minha honra contra todos aqueles que mentem todo santo dia, e sobretudo contra os meios de comunicação liderado pela Rede Globo de televisão, que acha que tem direito de eleger presidente da República, que acha que tem direito de tirar presidente da República. Tudo que eu queria na vida não era disputar uma eleição concorrendo com você, com o Bolo, com o Ciro Gomes. Eu queria disputar as eleições contra um candidato da Rede Globo de televisão, para a gente poder derrotá-los. E se eles quiserem ter candidato, o dono da Globo, que coragem e vergonha, entre num partido político e se candidato, para ver quantos votos ele vai ter nesse país. A segunda coisa que eu queria falar com vocês é que eu era presidente da República com 25 dias de mandato, quando eu fui ao primeiro Fórum Social em Porto Alegre. E fui a Porto Alegre
fazer o discurso de que era possível acabar com a fome neste país. Saí de Porto Alegre, comuniquei ao povo de Porto Alegre que eu ia a Davos fazer o mesmo discurso que eu tinha feito em Porto Alegre para os ricos do Fórum Econômico e Social, dizendo que eu iria acabar com a fome no Brasil. E de lá para cá aconteceram muitas coisas. Aconteceram coisas extraordinárias na Venezuela com o companheiro Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Aconteceram coisas extraordinárias em Honduras com o companheiro Zelaya. Aconteceram coisas extraordinárias na Bolívia de Evo Morales. Aconteceram coisas extraordinárias na Argentina de Kirchner e na Argentina de Cristina. Aconteceram coisas extraordinárias no Uruguai de Tabaré e no Uruguai do companheiro Pepe Mujica. Aconteceram coisas extraordinárias no Equador do companheiro Rafael Correia. Aconteceram coisas extraordinárias no Chile do Lagos e no Chile da Michelle Bachelet. No Chile aconteceram coisas extraordinárias no Paraguai com a eleição do companheiro Lugo, que depois foi caçado da forma mais vergonhosa. E foram acontecendo coisas em toda a América Latina. A volta de Daniel Ortega ao governo da Nicarágua, que eu tinha tido, Celso, o prazer de visitar a Nicarágua, 19 de julho de 1980, e de conhecer Fidel Castro, e de conhecer o Arafat na comemoração do primeiro aniversário da Revolução Sandinista, e eu tinha consciência que ali ia dar certo, mas eles não deixaram. Os americanos infernizaram tanto a vida da Frente Sandinista, até que derrubaram e elegeram uma senhora chamada Violeta Chamorro, que era dono de um canal de televisão, era dono de um jornal, e Daniel Ortega teve que esperar 20 anos para voltar ao poder. Eu estou contando essa história para lembrar vocês que nós avançamos muito na democracia no nosso continente, e essa é a razão por conta dos golpes que nós estamos sofrendo. Não foi pouca coisa o que aconteceu no Brasil, não foi pouca coisa o que aconteceu na Argentina, não foi pouca coisa o que aconteceu na Bolívia, que teve o primeiro índio eleito presidente daquele país. Não foi pouca coisa a gente expulsar a ALCA da América do Sul e implantar o Mercosul. E a ALCA, nós acabamos com ela numa reunião em 2005 na cidade de Mar del Plata, com a presença do Bush, quando nós dissemos que nós não queríamos a ALCA. Não foi pouca coisa a gente criar a Unasul. Não foi pouca coisa a gente criar a CELAC, a primeira instituição latino-americana que se reunia pela primeira vez em 500 anos, sem Estados Unidos e sem Canadá. Não foi pouca coisa a gente visitar 39 países na África, criar 19 embaixadas e a gente fazer o encontro América do Sul e África. Não foi pouca coisa, Celso, fazer o encontro América do Sul e países árabes. Não foi pouca coisa a gente criar os BRICS. Não foi pouca coisa criar o IBAS. Não foi pouca coisa criar o Banco dos BRICS. Não foi pouca coisa ir ao Irã junto com a Turquia e fazer um acordo que os americanos e os europeus não conseguiram fazer e o Brasil e a Turquia conseguiram fazer. Não foi pouca coisa a gente descobrir o pré-sal. O pré-sal não foi um golpe de sorte. O pré-sal foi muita capacidade e coragem de investir em pesquisa na Petrobras para encontrar petróleo a 7.000 metros de profundidade no Oceano Atlântico.
Não foi pouca coisa a gente fazer a regulação da lei do petróleo e dizer: daqui para frente o petróleo é do povo brasileiro e o gringo que quiser vai pagar por ele. Não foi pouca coisa um candidato que não tem diploma universitário com um vice que não tinha diploma universitário passarem para a história como o presidente que mais fez universidade nesse país, que mais fez extensão universitária e que mais fez escolas técnicas nesse país. Em 4 anos, Manuela, em 12 anos, nós conseguimos colocar mais jovens na universidade do que eles conseguiram colocar em 500 anos. Eu digo todo dia, a vergonha da elite brasileira. E tem gente que não gosta quando eu falo, mas Cristóvão Colombo chegou na República Dominicana em 1492. Em 1538 já tinha a primeira universidade em Santo Domingo. O Peru, em 1550, já tinha a Universidade de São Marcos. A Bolívia, em 1640, já tinha universidade. A Colômbia, em 1662, já tinha universidade. A Argentina, em 1918, já tinha feito a sua primeira reforma universitária. O Paraguai já tinha universidade. O Uruguai já tinha universidade. E o grande Brasil só foi ter a primeira universidade em 1920, porque o rei da Bélgica vinha aqui e para ele visitar o Brasil, ele tinha que ter um título de doutor honoris causa e juntaram para a faculdade que a gente tinha da Bahia, de Pernambuco, do Rio de Janeiro e criaram a Universidade Brasil, não pensando no povo brasileiro, mas pensando no rei da Bélgica. A elite brasileira, meu caro professor, nunca se importou com a formação do nosso povo. Eles sempre acharam que o povo não tinha que estudar, o povo tinha que trabalhar, tinha que ter uma má formação, porque o povo tinha que ganhar pouco. E nós provamos no Brasil, na Venezuela, na Argentina, provamos no Equador que é possível e é barato fazer investimento em educação, e a educação é um investimento que não quebra, que não entra em concordata, que não vai à falência e não acaba nunca, porque o conhecimento é eterno. E esse país só vai ser um país competitivo, seja economicamente, seja tecnologicamente, seja comercialmente, o dia que a gente não tratar educação como gasto e educação da creche à universidade de boa qualidade, para que a gente não seja apenas exportador de soja, mas que a gente seja exportador de inteligência, exportador de conhecimento, colocando valor agregado nas coisas que nós produzimos. É esse o malefício que a década progressista causou na América do Sul. É essa a raiva que eles tiveram na Argentina, no Brasil, na Bolívia. Eles queriam que eu atacasse o Evo Morales, eles queriam que eu batesse no Evo, quando o Evo queria nacionalizar o gás. E eu achava, mesmo sendo presidente do Brasil, que o gás era do Evo e ele tinha o direito ao gás, ele só tinha que pagar o que nós investimos, e ele virou dono do gás. E sabe por quê que eu não briguei com o Evo? Porque eu queria brigar com o Bush e o Bush não queria brigar comigo. Não ia um metalúrgico de São Paulo brigar com o índio da Bolívia. Queridas companheiros, nós conquistamos muita coisa nesse continente. Quando nós anunciamos o pré-sal, o Gabriel acho que está por aqui. Quando nós anunciamos o pré-sal, poucos dias depois do pré-sal, os Estados Unidos anunciaram a retomada do funcionamento
da 4ª Frota Marítima dele para tomar conta do Atlântico, exatamente pertinho do Pessal, que está a quase 300 quilômetros das nossas costas. E nós, em resposta ao Bush, não ficamos xingando ele, criamos o Conselho Sul-Americano de Defesa com a participação de todos os países da América do Sul. Celso, companheiro, eles nunca admitiram. Eu fui o único presidente do Brasil sem diploma universitário que fui convidado para todas as reuniões do G8. Sem o Brasil não teria sido criado o G20, porque nós participamos da concepção das listas. E eu quero dizer para vocês, a crise que nós estamos vivendo é porque a Europa está sem liderança e porque eles não tiveram coragem de aproveitar a crise de consumo da Europa e fazer investimento nos países pobres da África para que eles tivessem acesso a máquinas modernas para criar um parque industrial e virarem consumidores naquele continente. Eles são tão ignorantes que nem para criar consumidores eles prestam, porque eles acham que a América Latina e a África não têm direito de se desenvolver. Nós temos que ser apenas consumidores dos produtos deles. É por isso, meus companheiros e companheiras, que nós estamos sofrendo. É por isso que eles perseguiam tanto Chaves. É por isso que xingava tanto a Argentina. É por isso que perseguia Rafael Correa. É por isso que atacavam tanto o Evo Morales. É por isso que caçaram o Lugo. É por isso que eles foram perseguidos e asfixiando cada país. O que eles não sabiam é que nós aqui no Brasil somos pobres, mas temos orgulho. E nós não queremos criar uma nação de vira-latas. Nós queremos criar uma nação de povo digno, que te respeite, que tenha autoestima e que te valorize. Nós queremos criar uma nação que tenha soberania sobre o seu território, sobre as suas riquezas, sobre a sua água, sobre a sua floresta e sobretudo sobre o seu povo. Nós aprendemos que democracia não é a gente gritar que está com fome, é a gente comer. A gente aprovou e a gente aprendeu que escola de qualidade não é apenas estar na Constituição que todos têm direito, é a gente fazer escola de qualidade. Não é a Constituição defender alguns princípios básicos, dizer que mulher e homem são tratados igual pela Constituição, que não tem discriminação, e a mulher ganha metade do salário que ganha um homem, exercendo a mesma função. A mulher ainda é vítima de assédio dentro de casa, na fábrica, no escritório, dentro do ônibus. Esse país, companheiros e companheiras, não pode continuar assim. Esse país não pode achar pernicioso a gente ficar dando terra aos índios, porque na verdade foram os índios que deram terra a nós, e a gente não deve efetivamente que ter nenhum complexo. Nós temos que devolver a eles a terra que eles precisam para sobreviver dignamente. Esse país não faz nenhum favor quando reconhece as terras dos quilombolas, porque eles estiveram aqui ajudando a construir a riqueza desse país, e eles têm o direito de ter propriedade da terra em que eles produziram, nasceram e criaram os seus filhos. Esse país aprendeu a gostar de coisa boa. Esse país aprendeu que é bom o trabalhador ganhar bem, é bom a mulher ganhar bem, sobretudo a mulher. Ela tem que ter uma boa formação, Manuela, porque uma mulher não pode sofrer do marido, não pode casar com um homem, porque ela precisa de um prato de feijão e de arroz. A mulher tem que morar com o homem, porque ela quer morar com o homem, mas ela tem que ter a sua independência. E se quiser, companheiros e companheiras, eu acho que nós aprendemos a gostar da democracia
e é possível a gente reconstruí-la. Não se preocupem apenas com o que eu estou passando, se preocupe com o que o povo está passando. Eu já tenho 72 anos de idade, já fui o que eu jamais pensei ser, mas nós estamos vendo a pobreza crescer nas capitais, nós estamos vendo criança voltar a pedir esmola, nós estamos vendo mulheres vendendo o seu corpo a troco de um prato de comida, nós estamos vendo pessoas a voltar a dormir na rua, e nós estamos vendo aumentar a violência contra a juventude na periferia desse país, e eles acham que vão resolver colocando o exército no Rio de Janeiro. Não, a gente coloca o Estado no Rio de Janeiro, a gente coloca educação, a gente coloca emprego, a gente coloca salário, a gente coloca cultura, a gente coloca saúde e a gente coloca respeito dentro da periferia desse país. Eu quero dizer para vocês, não adianta. Eu só queria que eles compreendessem. Não adianta perseguir o Lula. Eu sou um ser humano. Eu posso morrer atropelado na hora que eu sair daqui. Ontem eu vi o Bebeto de Freitas. O Bebeto, que foi um grande jogador de vôlei, foi presidente do Botafogo, estava no Atlético Mineiro, um ex-atleta jovem. Teve um piripá que morreu na hora dentro do centro de treinamento do Atlético. Eu não vou morrer, porque eu ainda tenho que, eles ainda têm que prestar contas ao povo brasileiro. Eles sabem que eu não vou morrer, porque a minha carne pode ir embora, mas as minhas ideias e as ideias de vocês já tomaram conta desse país e já tomaram conta desse continente. Então, bando de babaca, não adianta me perseguir. Não adianta evitar que eu seja candidato. Isso não tem nenhuma importância. O que vocês deveriam ter medo não é do Lula, mas é das milhões e milhões de mulheres Lula, de mulheres Manuela, de mulheres Guilherme Boulos, de homens Lula, de homens Manuela, de homens Marighella, de homens de tantas e tanta força desse país. Porque eles podem fazer qualquer coisa conosco, mas as nossas ideias já estão no ar e elas não desaparecem. Ah, querem me prender para calar minha voz? Eu falarei pela voz de vocês. Ah, querem me prender para mim ficar preso numa cela e não poder andar? Eu andarei pela perna de vocês. Ah, querem me prender para minha cabeça não emitir pensamentos transformados em voz? Não tem problema, eu pensarei pela cabeça de vocês. Ah, querem me prender para que a gente não continue a luta, e vocês continuarão a luta. Por isso, companheiros organizadores desse fórum, tenho certeza de uma coisa: um ato como esse não é medido só pela quantidade de gente. Um ato como esse é medido também pela qualidade da formação e do pensamento ideológico de cada um de nós, pelos compromissos que nós temos, não apenas conosco. A Manuela já não briga mais por ela. Ela agora colocou uma rebenta no mundo e ela tem que brigar para que essa menina viva no mundo melhor do que o mundo que ela herdou do pai dela. E eu tenho que dar para meus netos um mundo melhor do que aquele que eu herdei do Aristide e da Dona Lindu. E nós vamos fazer isso, tá? Porque nós vamos vencer outra vez. Eles só têm que ter coragem. Eles só têm que ter coragem. Eu perdi 3 eleições, lambi minhas feridas, como dizia o velho Brizola, e ganhei para provar que a gente não aprende inteligência na escola. Inteligência a gente traz de berço, a gente traz da nossa convivência na vida. Eu já provei para ele que para governar esse país
Você não tem que saber quem é que descobriu o Brasil. Você tem que saber por que uma criança vai dormir sem tomar um copo de leite num país que é o maior criador de gado do mundo. Nós temos que dizer por que uma criança não come as calorias e as proteínas necessárias se nós temos um território e podermos ser o berço de comida do planeta Terra. Então, companheiros e companheiras, eu quero terminar dizendo para vocês: eu sei o que eles querem comigo. Eu sei o que eles querem com o PT e com a esquerda. Eles já fizeram Getúlio se matar, já evitaram eleições para o Juscelino não votar em 85, já mataram, esquartejaram, salgaram e penduraram a carne de Tiradentes. Já carregaram tantos velhos comunistas arrastando pela rua, achando que ia vencer, e eles não vão vencer, porque é só ter eleição dia 18, e nós vamos dar um banho e voltar a conquistar a democracia nesse país, para que a sociedade possa determinar o que a gente vai fazer. Companheiros e companheiras, um grande abraço. Pode ter certeza que eu estou mais tranquilo do que os que estão me acusando, porque a minha tranquilidade é a tranquilidade da minha inocência, e a intranquilidade deles é a intranquilidade de quem sabe que estão fazendo uma grande sacanagem comigo, e que eu não tenho medo deles. Eu vou lutar, e vou lutar, e vou lutar, e vou lutar, porque se eu tiver um minuto de vida, eu estarei no lado de vocês, provando que a única coisa que vale a pena a gente fazer na nossa passagem pela terra é não ter medo de lutar, é não ter medo de vencer, e é não ter medo de governar. Um abraço, gente, boa sorte para o Fórum Social e boa sorte para nós brasileiros. Um abraço.